Fala pessoal, estamos começando mais um Centralcast. Eu tô muito animado porque hoje a gente vai estar dando início a uma sequência de atividades sobre o Abril Azul. E para quem não sabe, o Abril Azul é um mês de conscientização sobre o autismo. Então a gente vai separar diversas pessoas, mães, psicólogas, pessoas autistas também que desenvolveram, como é que é isso tudo, gente? Vai ser muito interessante. Hoje a gente tem uma convidada aqui super especial. Ela que é cantora aqui da nossa igreja. Ela é uma pessoa super especial pra gente. E ela é a Gisele Milk, gente. Gisele Leite. Então, com vocês, Gisele. Se apresenta aí, Gi. Boa tarde, gente. Bom dia. Eu tô muito feliz de estar participando, nervosa, porque é novo, né? E eu tô feliz de poder ajudar e espero poder esclarecer e poder trazer conhecimento, que é o melhor, para as pessoas, através da minha experiência e daquilo que eu aprendi com o autismo, né? Com o meu filho. E certeza, gente, deve ter sido muitas dificuldades, muitos momentos assim, que você, meu Deus, só Deus, e você conseguiu vencer, tá aqui hoje, né, gente? Graças a Deus. Continua a batalha, mas a gente tá firme. E, Gi, pra você, vamos começar, né, pelo começo. Pelo começo. Como é que foi pra descobrir, assim, que o Samuel era um autista? Bem, eu percebi uma diferença no Samuel com meses de vida. O Samuel, ele não mantinha contato visual e ele não respondia, ele não fazia sons. Por exemplo, criança, quando você vai trocar um bebê, ele faz os sonzinhos e ele não tinha esse comportamento. Então, nós percebemos que tinha alguma coisa diferente. A princípio, eu achei que fosse por causa da gestação, porque foi uma gestação difícil, um parto complicado, então ficou na UTI. Eu falei, pode ter sido alguma sequela por causa disso. E foi passando. E os médicos, os pediatras, eles têm muito isso de falar assim, mãe, você está muito apressada, cada criança se desenvolve de um jeito, mas eu percebi que tinha uma coisa diferente justamente porque o primo nasceu no mesmo dia e o desenvolvimento dele estava sendo normal. Com 1 ano e 8 meses, a médica que tratava ele, né, que acompanhava ele, a pediatra, entrou de férias e a que entrou viu essa diferença que eu via nele. Então, ela pediu uma pesquisa, encaminhou para o neurologista, demorou um tempo, né, porque no SUS, então, tem que esperar a consulta. E, quando passou pelo neurologista, ele falou, mãe, seu filho é autista. Aí eu já tinha pesquisado, porque o doutor Google, né? Aí eu botei, não mantém contato visual, não fala, algumas coisas que eu percebia nele e automaticamente veio autismo. Aí que eu descobri o que era autismo e fui pesquisar. E quando ele recebeu o diagnóstico, na verdade eu já sabia, eu só precisava de um diagnóstico, de um laudo para poder começar esse tratamento. E o Samuel ele foi laudado aos 3 anos e meio. Quer dizer que, olha o tempo que demorou. De 1 ano e 8 meses para receber o laudo com 3 anos. Foi quando ele começou o tratamento, e ele começou o tratamento na pestalose e foi encaminhado para a UTD, que é uma escola que tem em Angra, que é unidade de tratamento diferenciado, trata pessoas com autismo e altas habilidades. E ali, com 3 anos e meio, Samuel começou esse tratamento, fazendo as terapias, porque, na verdade, o autismo não tem cura, né? Para a medicina, ele não tem cura. Então, eles fazem um tratamento para poder diminuir os sintomas. Se a criança precisa de para fala, desenvolver a fala, tratamento para desenvolver a fala, interação, né? Essas coisas. Então, o Samuel começou a fazer essas terapias. Fazia terapia ocupacional, fazia tratamento com o psiquiatra, porque é o psiquiatra que trata, né, para medicar. No início, ele não precisava de medicação, mas ele era acompanhado pelo psiquiatra e começamos essa luta.
né? E hoje em dia ele não está fazendo essas terapias porque o Samuel se recusa a sair de casa. Também uma das características que pode acontecer, essa recusa em sair de casa. Eu acho que o principal de tudo é os pais perceberem essa diferença, reconhecer que o filho precisa de ajuda e não ter vergonha. Porque uma das mais... Eu acho assim, entre aspas, uma maldade... Você vê que o seu filho tem uma diferença e até por vergonha não querer admitir para as pessoas, você não leva o seu filho para fazer um exame, para saber se tem ou não tem, se precisa de alguma coisa ou se é coisa da sua cabeça mesmo. Então, é uma coisa que eu aconselho aos pais, que até mesmo se um professor ou uma amiga falar, olha, eu acho que eu estou achando que o seu filho é um pouco diferente, não custa nada, você leva o seu filho no neurologista, ele vai fazer uma avaliação e ele vai falar, não, mãe, realmente precisa de um tratamento ou não. E poder fazer essa caminhada aí, que quanto mais rápido começar, mais rápido ele vai se desenvolver, né? E tem toda essa questão também envolvida de desenvolvimento das habilidades, né? E você sente que, tipo, por ter começado cedo, porque tem gente que descobre até mais tarde. Mais tarde, Ajudou, assim, a entender a família ali. Também tem essa questão da família entender. Muito. Ajudou nessa questão? Ajudou porque o Samuel, ele tem muita sensibilidade auditiva. É uma das características do autismo. E essa sensibilidade auditiva, no início, fez com que ele começasse a se agredir. E por não conseguir se comunicar, pedir algo, ou se comunicar com a gente, isso fazia com que ele se machucasse, ele se agredisse. Então, com os tratamentos, a gente foi aprendendo a como fazer ele, a pedir algo, a se comunicar, ou então, assim, para poder reduzir essa sensibilidade auditiva, ele foi ficando mais tranquilo, não se agredia mais e foi desenvolvendo. Ele não é um autista verbal, né, que eles dizem. E a fala dele não é uma fala funcional, porque eles dizem que a fala funcional é quando você fala e a pessoa entende. Não, o Samuel já não tem essa fala funcional. Ele fala algumas coisas quando ele precisa e ele não comunica, não conversa, não há um diálogo, né? E então ele fala muito pouco. Então ele diagnosticado como um autista não verbal. Então ele fala algumas coisas, com esse tratamento ele foi aprendendo a se comunicar e a gente também a lidar com essa situação, né? E tem toda essa questão também da comunicação não verbal, corporal, isso para vocês, hoje em dia vocês já conseguem olhar, tipo, ele tá querendo isso, mesmo sem ele verbalizar, ele quer isso, ele não quer isso. Vocês até no entender? olhar a gente consegue entender quando ele não está gostando de algo, ele consegue se comunicar. Por exemplo, quando a gente sai, pouquíssimas vezes que ele sai, e hoje em dia ele só sai com o carro, né? Para o carro na porta e eu levo ele até o carro e ele sai. E é todo feito uma programação na família, todo mundo se reúne, é uma força-tarefa para poder levar o Samuel a algum lugar. Assim que ele chega, ele não quer, ele fala, vamos embora. Vamos embora para casa. Aí ele vai para casa porque, assim, eu procuro não forçar ele a estar num ambiente que ele não quer, porque é um sofrimento muito grande. É um sofrimento muito grande. Eu até aconselho algumas pessoas a verem vídeos como que acontece com o autista no meio de uma multidão. É assim, eu estou conversando com você e eu estou prestando atenção em você, mas se o Samuel estivesse aqui, ele estaria prestando atenção na gente, na luz, na outra coisa, se tivesse um barulho do ar-condicionado. Então, isso para ele, até eles conseguirem se organizar, aí começa as estereopatias, que é o balançar de mão, é o balançar do corpo. Esses movimentos é para eles organizarem o cérebro para tudo que está à volta deles, para eles poderem se sentir calmos. O Samuel geralmente tem mais estereopatia quando ele está fora de casa, no meio das pessoas, para ele poder começar a se organizar. Em casa ele não tem estereopatia. E então a gente com o tratamento, com as pesquisas e com a convivência, principalmente,
a gente conseguiu conviver e aprender a cada dia mais com isso. Gi, e para vocês lá, foi um baque muito grande quando descobriu isso tudo? Teve uma mudada assim na estrutura familiar? Olha, eu fiquei mais tranquila. Minha mãe se sentia um pouco mais. A minha mãe até no dia que o médico me deu o diagnóstico, porque quando eles falam um diagnóstico, eles falam: o seu filho não tem sentimento, o seu filho não vai... É tanta coisa que você pensa assim, pronto, acabou. Acabou. E eu fiquei assim, eu creio que Deus me confortou naquela hora. Eu creio que naquela hora Deus me segurou ali e eu fiquei calma, eu fiquei tranquila. E a minha mãe falou assim: nossa, Gi, você está tão tranquila. Eu falei: mãe, eu tenho duas opções. Ou eu fico em casa chorando debaixo das cobertas, ou eu vou atrás do tratamento do meu filho. Ele tem uma síndrome, porque algumas pessoas acham que é uma doença. Não, é uma síndrome. Né? Samuel é super saudável, é um tourinho. Ele tem uma síndrome. Então, ou eu fico chorando, me lamentando, ou eu vou atrás para tratar o meu filho. Ele precisa da minha ajuda. Então, se eu ficar ali parada, prostrada, eu não vou conseguir ajudar ele. Ele precisa de mim nessa hora, então eu tenho que fazer os tratamentos. Vamos fazer o tratamento. Confiando sempre em Deus, principalmente, porque eu acho que Deus é a base de tudo, em qualquer circunstância. E buscando o que tem que fazer. Se tem que fazer, vamos fazer e Deus vai no controle e vai ajudar e vai dar tudo certo. Hoje, e tu percebe que, tipo, tem alguns detalhes no Samuel que, tipo, são muito característicos dele hoje em dia? Sim. O Samuel, eu costumo dizer que o Samuel é o meu patrãozinho. Ele é muito organizado e ele tem os horários dele certo. 12:01, o Samuel sai do quarto e fala: quer comida? Eles são muito... são os dois horários dele. É 12:01 e 8:01. É a janta. E eu vejo assim, ele é muito carinhoso. O pessoal fala: o autista não tem sentimento. Tem, gente. Ele é muito carinhoso, é inteligente demais. Eu acredito até que, por ele não falar, a gente não tem a dimensão da inteligência dele. Mas, por exemplo, o Samuel, ele faz edição de vídeo. Eu acho muito interessante que ele pega os bonecos e pausa, bota na outra posição, pausa, depois ele cria uma história. Então, assim, ele é carinhoso, ele é inteligente, ele se importa com a gente. Ele se importa e ele percebe tudo. Às vezes a gente está conversando em casa sobre ele, como se ele não estivesse ali. Eu falo: mãe, Samuel não é surdo, Samuel é autista e ele está percebendo tudo que está à volta. E ele é uma bênção. Eu acho que eu não me imagino assim. A única coisa que eu sinto falta é da comunicação. Da comunicação. Samuel tem 16 anos, eu nunca ouvi ele falar mãe. Nunca me chamou de mãe. Então, é assim... O que eu mais sinto falta é dessa comunicação, saber o que ele gosta, o que ele está sentindo. Mas, fora isso, é uma benção, Samuel. E ele também desenha, né, Gi? Desenha. Antigamente, a Gi trazia um telefone aí cheio de desenho lá dele, ele desenhando lá na hora, com uma telinha menor do que essa daqui, desenhava melhor do que, meu Deus. Ele gosta muito de desenho. E ele é perfeccionista. Ele gosta muito de logotipo. Aí ele faz os logotipos e ele com o dedinho ali ele faz o sombreado. Então, ele gosta dessas coisas artísticas. E é tudo no tempo dele. Agora eu estou para teclado. Ele vai lá, toca teclado e pega as músicas de ouvido e vai e faz. Daqui a pouco ele está no desenho. Não, então eu vou para o desenho. Então, ele gosta dessa parte. Ele é bem artístico, Samuel. E, Gi, e tem outra coisa também que eu queria te perguntar. Essa experiência tu passou a maior parte como mãe solo, né? Tipo, e foi uma luta, até porque eu imagino, né? Que quando você tinha que recorrer a alguém, tipo, como foi pra você essa experiência de mãe solo com autista? Olha, eu estou divorciada há uns 7 anos. Samuel está com 16, mas antes já não dava para contar. Primeiro, porque os pais, os homens, 80%, vamos dizer assim, das mães de crianças especiais estão sozinhas. Não, 80%? Meu Deus. Cerca de 80% estão sozinhas.
Elas não estão com os pais, e se elas casaram de novo, esses pais que acabam assumindo essas crianças. Então, os pais biológicos mesmo, geralmente 80% não estão com essas crianças. Então, quando estava, não aceitava, eles não aceitam, né? Eu costumo dizer que os pais de crianças especiais são igual leões. Quando os filhos nascem com alguma coisa, eles recusam os seus filhotes. Então, eu contei com a minha mãe, Deus e minha mãe. Minha mãe é a parceira, né, minha parceira nessa carreira aí de mãe de autista. Então, e a gente foi, pegamos junto, não fiquei preocupada. Não está junto, eu vou sozinha, não tem importância. Deus vai na frente e eu vou fazer. E até hoje, né, estamos aí, o Samuel, graças a Deus, né, é uma criança abençoada, e eu só conto com Deus mesmo. Gi, e momento assim, mais engraçado que tu passou nessa situação toda com o Samuel? Olha, foi muitos. Sim, de Samuel pegar Guaraná dos outros na rua. Hã? Pegar o quê? Guaraná dos outros na rua. Tá. Porque eles são muito inocentes. Sim, eles não tem essa percepção. Não tem. Então, foi que eu estava na rua com o Samuel e ele passou. E ele já meteu a mão no Guaraná e foi tomando, e foi indo. Aí o homem percebeu que... Né? E eu, me desculpa. Eu falei, não, minha filha, pode, não, tá tranquilo. Então, assim, algumas coisas assim... Samuel na fila, minha mãe no colo, Samuel solta um punho, Samuel... E minha mãe, fica com você, conta, assim. Então, assim, essas coisas, assim, é muito interessante. Hoje, e lá em casa o Lucas é autista também. Não, é importante ressaltar isso, que tem níveis, né, de autismo. Níveis, isso. Eu tinha lido uma pesquisa uma vez que mudariam, não sei se isso foi para frente, mudaria de níveis para graus de reforço. Eu não sei se mudou essa... Mas qual é o nível do Samuel? Olha, o Samuel, ele é de moderado a severo, até porque eles desenvolvem até um certo período, né? Chega um período da vida do autista que ele já desenvolveu o que ele ia ser né? O Samuel é moderado a severo porque ele está recluso, ele se recusa a sair de casa, ele não é verbal, né? Mas o Samuel, assim, ele não é agressivo, né? Ele não é agressivo, ele não tem convulsões. O medicamento que ele toma esse medicamento só para o sono, porque o Samuel ele tem pouquíssimo sono, então é mais para ajudar, né, o sono. E ele passou a tomar medicamento depois dos 12 anos, foi quando entrou na puberdade, precisou desse medicamento. Então, o Samuel é mais para moderado a severo, vamos dizer assim, né? Sim, e é importante ressaltar isso porque tem níveis de autismo, e isso é importante sempre ressaltar. Que lá em casa o Lucas é autismo leve, é grau de reforço 1, que eu estava lendo uma vez. E já teve situações de, tipo assim, eu achar que era implicância ele não ouvir certas coisas. Eu falei, tá implicando comigo. Gente, me subiu uma raiva. Mas, tipo assim, hoje em dia eu já entendo que parte do repertório de comportamentos dele não é questão de, tipo assim, tá fazendo por maldade, ou tá fazendo de implicância, ou tá fazendo de... sei lá, de chantagem, não sei. E às vezes a gente olha, assim, pra quem não entende, olha e pensa, é bobeira, ou tudo isso que eu já falei. E você também teve isso com o Samuel? Tipo assim, às vezes bate uns pensamentos, tá fazendo isso de implicância. O Samuel, ele... Às vezes você chama, inclusive você falou isso, às vezes eu chamo o Samuel e eu chamo eu tô perto dele. Samuel, aí depois de muito tempo, parece que ele está ali, aí ele cansa, ele dá aquela olhada assim, como quem diz, me deixa, eu estou aqui fazendo as minhas coisas. Eu percebo isso nele. E agora eu peço algo a ele e ele pega. Mas às vezes estava assim, do lado, eu falei, Samuel, pega isso para mim, e ele, como se não entendesse, né, o que eu estava falando. E eles têm. E quando eles estão ali nas coisas dele, pode cair o mundo que eles vão ficar ali e você pode chamar e ele não está nem aí.
Eu tava até conversando com o Bruno, no outro podcast que eu gravei, e era justamente sobre isso, que o TDAH também tem essa questão do hiperfoco, de tipo assim, eles focam numa coisa e não conseguem, bloqueia, é como se, tipo, inibisse qualquer outro estímulo externo. Às vezes o Lucas tava jogando videogame, eu tava lá meia hora gritando e tal, e tipo assim, eu falava, isso daí deve ser implicância. E pior que não é, porque é uma questão deles que, tipo, a gente precisa entender. Até porque, senão a gente fica se sentindo, sei lá, às vezes culpado. Você, às vezes, se culpa por causa disso? Eu me culpei, assim, em relação ao nascimento do Samuel, mas depois eu entendi que não é minha culpa. Não teria nada que eu pudesse fazer diferente na minha gestação que mudasse isso, porque o autismo, na verdade, não tem um diagnóstico fechado. Por que existe o autismo? Os cientistas, a causa do autismo são fatores diversos. Então, não teria nada que eu fizesse diferente, né? Porque uma das coisas que eu comia muito na minha gestação, então eu engordei muito, eu fui uma grávida inconsequente, digamos assim. E eu fiquei com culpa. Será que eu fiz alguma coisa que poderia ter feito diferente? Não, mas não me culpo, não. E não teria nada que eu fizesse diferente. Esse pensamento já passou e tal. Não. Até porque é uma coisa normal. É. E, tipo, eu tenho uma amiga que ela tá em processo de... Tá fazendo... Esse processo de... Ai, gente, eu esqueci o nome. Pra ter filhos, aí foi na clínica, ela não... Por vias normais, tipo assim, por vias... Lá no sexo mesmo, gente, ela não ia conseguir ter filho. Porque ela tem um problema lá no canal. Gente, eu sou péssimo pra falar sobre essas coisas, mas enfim. E... Quando ela tentou a primeira vez o processo lá de clínica, essas coisas... Fertilização, hoje. Ela ficou se culpando muito, porque... será que eu fiz alguma coisa errada? E, tipo, isso trazia pra ela um senso de... Se eu não for perfeita, eu nunca vou conseguir chegar a ter filhos e tal. E, tipo, às vezes é normal a gente ter esse pensamento. Aonde que eu errei? Foi aqui. Mas foi aqui. E, tipo, isso eu acho que é muito natural, né? Até porque quando eu conversei com a médica em relação a ter um outro filho, eu falei para ela qual as chances de eu ter um outro filho com autismo. Ela falou como qualquer outra mulher. Você pode ser que tenha, pode ser que não tenha, mas isso não tem nada a ver porque você já tem um, você vai ter um monte. Pode acontecer. Existem casos... Eu vi um caso nos Estados Unidos de uma mulher que ela teve 6 filhos. Os 6 filhos são autistas e cada um com um grau. A casa dela é uma loucura. Eu já teria parado no segundo, mas... Mas ela tentou os 6 e os 6 vieram com autismo. Então, eu não quis ter mais, porque vá que venha um com um grau até mais elevado que o Samuel, e eu não ia dar conta de tratar os dois. Então, eu falei assim, eu poderia ter um outro que ficaria até faltando para um... Né? Eu falei assim, eu vou ter que dar mais atenção para o Samuel, e como que vai ficar outra criança? Então, eu preferi não ter outro para dar conta direitinho do Samuel. Hoje, e tipo, né, mesmo eles não verbalizando, você sente... Assim, tem momentos que você se sente grata, tipo assim, poxa, tá valendo a pena o que eu tô fazendo. Tipo, não é em vão. Não é, tipo assim... ele pode não falar, ele pode não verbalizar, mas eu sinto que isso... ele tá demonstrando gratidão. Sim, você sente o Samuel, isso? ele é muito amável. Ele é muito amável. Então, às vezes, a gente faz as coisas para ele, ele dá aquele sorrisinho. A gente consegue entender, mesmo ele não verbalizando, a gente consegue assim entender o sentimento que ele tem por mim, que ele tem pela minha mãe, pelo tio, né? Ele é muito carinhoso. Então, às vezes, a gente faz uma coisinha para ele, ele dá aquele sorrisinho, eu sei que ele está falando obrigado, e ele fica todo bobo, que ele tá, né? Ele é o reizinho, vamos dizer assim. Eu sinto, sim, ele consegue passar isso, sim. Inclusive, em relação a essa questão de não falar, não é porque ele não saiba falar, é porque eles não sentem necessidade de falar.
Até eu li uma vez que Einstein, né, ele era autista, e um homem super inteligente, um gênio, aí perguntaram para ele por que ele, até os 6 anos de idade, ele não falava. Um homem tão inteligente, ele falava, eu tinha muita coisa para pensar, não tinha tempo para falar. Então, ele sabia falar, mas ele tinha outras coisas mais importantes no momento do que falar. Até eu vejo isso no Samuel, porque ele só fala que quer comida, porque ele está sentindo necessidade de ter comida. Quando não tem o suco dele, inclusive, é uma questão complicada, porque o Samuel, o autista, ele tem restrição alimentar. E tem seletividade, né? E o Samuel, a dele é a água. Ele não suporta água. É uma coisa assim que, para tomar, tem que ter uma ameaça. Vou te dar de pirona, que ele tem pavor de pirona. Aí ele vai lá e toma um copinho de água. Mas também, assim, já teve época de tomar água e fazer vômito. Acabar de tomar e passa a roupa na língua como se estivesse suja. Então, essa é a dificuldade com o Samuel. Aí ele vai e pede o suco dele, quer suco, e fala grosso. Então, aí, quando ele sente essa necessidade, aí ele fala. Mas a fala dele é perfeita. Gi, assim, a gente vivenciou isso muito lá em casa, porque o Lucas tinha muita essa questão, não é de restrição, mas é de seletividade alimentar. Certas texturas, nossa, botar na boca, querer vomitar, e tipo, gente... Comida de uma cor só. Eu sou cozinheiro, né? Eu faço comida. Pra quem me vê aqui fazendo um podcast, não sabe os meus dotes, brincadeira. E tipo, gente, quando a gente faz uma comida, pelo menos eu quero que todo mundo coma. Eu sou desse tipo de pessoa. E tipo, nossa, eu ficava insistindo. Uma coisa, o Lucas não gosta de molho. Não gosta de molho, acha molho... a textura, enfim, não gosto. E, nossa, gente, isso daí pra mim era uma afronta que a gente fazia uns molhos assim? lá, vai comer. Mas, enfim, e tipo, tudo foi a gente perceber que não adianta ficar forçando, não adianta ele fazer uma coisa. E, gente, e muitas vezes também a gente vai cair em si, vai falar, cara... é por causa de orgulho que eu tô pedindo pra pessoa fazer tal coisa. Só pra dar uma lambida lá no seu ego. Não, e pra gente, por exemplo, eu não gosto de quiabo. Se alguém me mandar comer quiabo, eu não vou gostar, mas eu não vou sofrer. Mas pra eles é um sofrimento. É um sofrimento. O Samuel, eu conversando com o médico e falando a questão do Samuel não ir à escola. Ele não vem à escola, ele não vai à igreja, ele não sai, às vezes, no portão. E as pessoas, às vezes, falam, você tem que estimular. Eu estimulo ele a sair, mas eu não posso forçá-lo. Ele falou assim, ele pode ter uma crise e ninguém vai segurar. O Samuel, apesar de ter 16 anos, ele é um menino de 1,87 m, ele é enorme. Então, ninguém vai segurar. Ele vai ter uma crise, ele pode ter uma convulsão só para provar que ele está ali. Então, eu posso até estar fazendo errado, mas eu não forço. O Samuel está em ambientes que eu sei que vai causar um sofrimento para ele e talvez possa até acabar prejudicando tudo que ele conseguiu evoluir até hoje. Então, eu estimulo ele a sair, né? A gente estimula ele a sair, só que a gente não força ele a sair. Ele, quando tem que sair, eu faço um marquinho, vai lá, busca ele de carro, porque nesse trajeto, até porque a minha preocupação é ele fugir da minha mão. Apesar do Samuel ser grandão, ele ainda anda de mão dada comigo, porque eles não têm, ele, no caso, não tem essa noção de perigo. O Samuel não tem a noção de que ele andar no meio da rua, o carro vai pegar ele. Ele não tem essa noção de perigo. Então, eu seguro ele na mão ali, mas eu tenho medo dele fugir da minha mão, né? E, então, aí toda vez que precisa sair, assim, tem uma necessidade urgente, ele vai de carro, porque ele tem uma segurança para ele. Hoje, e outra coisa, tipo, quando você vai falando essas coisas, sempre surge um especialista que nunca estudou nada sobre autismo, né? Pois é. Nem tem convivência com sempre surgem essas pessoas que falam, não, mas o melhor é você fazer isso e tal. E, tipo, eu imagino, por a gente estar inserido nesse ambiente de igreja, e tu já ouviu diversas coisas e diversos absurdos. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu lembro do Samuel vir na igreja e tendo crise aqui dentro da igreja. Eu lembro que por um bom tempo você trouxe ele, tinha dias que era mais tranquilo. Tinha que trazer um arsenal de comida.
Pra tentar distrair nessa questão toda. E quando foi pra você, tipo, perceber, cara, isso só tá fazendo mal? Olha, quando ele saiu daqui chorando, ele falou pra mim, a última vez que Samuel veio à igreja foi num batismo. E ele saiu daqui falando que ia embora para casa e chorando. Eu falei, eu não vou mais fazer meu filho passar por isso. Mas o Samuel, ele é uma criança que eu vejo que ele tem compreensão de Deus. Tanto é que o Samuel, ele ouve música, ele tira um período de ouvir os louvores dele, às vezes 3 vezes por dia, 40 minutos caminhando, ouvindo louvor, né? Fã de Davi Sarce. E eu falo com ele, às vezes eu chego no quarto e falo, Samuel, quem é Jesus? Aí ele fala, é Deus. Às vezes até ninguém pensa que Jesus também é Deus. Mas ele tem essa. Eu falo, Samuel, quem é Jesus? É Deus. A bênção apostólica ele já gravou, né? Sabe direitinho. Então, eu percebo que eu levo para ele a palavra, ele compreende o que é a palavra, então eu não vou forçá-lo a vir só para ele precisa estar aqui e causar um sofrimento, até um trauma para ele. Né? E para quem tá ali sabe o quanto isso vai fazer ruim, né? É horrível, gente. Já teve... E assim, quando tem... Agora ele não tem tido muito, mas é crises de choro, de ficar 50 minutos chorando, e a única coisa que a gente pode fazer é ou esperar parar, ou botar embaixo do chuveiro, porque a água calma o autista. Até mães que tiverem seus filhos, que tiverem crise de autismo, assim com choro, leva seu filho no chuveiro, vai distraindo ele. A água ajuda bastante, né? Mexer com a água, tá na água, eles gostam muito disso. E era uma coisa horrível. Hoje, graças a Deus, ele não tem tido essas crises e estamos aí. E outra coisa que, nossa, a gente ouve muito lá em casa, tipo assim, tem certas pessoas que nunca vão entender muito bem como é que é, até porque não tem, assim, convivência com um, não sabe. Também não tem essa questão de respeito, tem realmente pessoas, gente, que não respeitam, enfim. E quem tá ali perto sabe os limites. E, tipo, teve uma vez que a gente tava no ambiente, o Lucas começou a ter crise e tal. Aí a gente foi pra casa, a Aline... Nossa, foi assim... É muito ruim. Foi bem no comecinho, eu também não entendia muito. E eu vi que, tipo assim, a Aline, como mãe dele, ela sabe os limites. E você já se viu, assim, desrespeitada por essa situação de... Você sabe os limites e a pessoa não quer reconhecer os limites. É porque... Assim, ele... Na rua... Porque eu até costumo dizer que, como o autista não está estampado no rosto dele que ele é, então as pessoas não entendem muito, assim, de Samuel tá chorando na rua, e às vezes eu ouvi pessoas falarem assim, garoto grande chorando? Está chorando porque está tendo uma crise. Então, eu costumo dizer que quem tem, por exemplo, a síndrome de Down é uma síndrome que você olha e você sabe que aquela pessoa ela tem uma deficiência. Agora, você olhar o autista, você não vai entender um marmanjão daquele chorando na rua. E até as pessoas não têm obrigação de saber que é, mas eu acho que elas deveriam ter, assim, no mínimo, não comentar. Se você não sabe por que é, se você não entende o que está acontecendo, você procura, assim, vocês estão precisando de ajuda, está acontecendo alguma coisa, a gente pode ajudar em alguma coisa, ou então você fica ali, vai orar. Orar pela pessoa, porque é constrangedor para a gente. Eu não tenho vergonha do meu filho, mas é constrangedor você ver os olhares, porque nem todo mundo olha com compaixão, né? As pessoas às vezes olham com crítica mesmo e... é bobeira. Uma coisa que eu fico vendo... é doente. Gente, eles não são doentes. Eles têm uma dificuldade que nem a gente tem. Ou se falam tanto assim, vamos respeitar as pessoas que têm... Se fala muito em crise de ansiedade, né? E temos que respeitar mesmo, mas assim, eu acho que as pessoas deveriam procurar respeitar todas as dificuldades que as pessoas têm. Né? Tá chorando na rua,
tá chorando, gente. Deixa ele chorar. E não fica criticando, tem que sair. O Samuel, quando eu fui levar ele detesta a Globo. Então, quando eu entrava Gente, esse negócio de seletividade é um negócio muito estranho. muito engraçado. Ele muito adora engraçado. fazer o símbolo da Globo, mas ele não gosta do canal. Então, teve uma vez que eu fui levar o Samuel para fazer um exame de sangue, lá em Angra. Quando entrou na portaria do laboratório, tava na Globo, ele não quis entrar de jeito nenhum. Eu tive que entrar, expliquei para a moça, ela falou, não tem problema. Ela desligou a televisão e ele só entrou quando desligou a televisão, que não estava na Globo. Então, são coisas assim que a gente tem que explicar para as pessoas, né? Que não dá, então é um pouco complicado. É complicado, até porque, tipo, como tu falou, as pessoas não têm obrigação de entender tudo, como acontece, mas tem a obrigação de respeitar. E, Eugi, outra coisa também que eu ia te perguntar, qual foi o momento assim, já teve algum momento de você, sei lá, cara, eu tô no meu máximo, tô cansada, e tipo assim, tu já chegou nesses várias momentos? vezes. Com qual frequência? Brincadeira. Não. Brincadeira. Várias vezes, assim. Agora, nesse momento do Samuel, uma coisa que chega assim a um ponto de... É o fato dele não ir à escola. Né? Aí não vai à escola e tem que ir. Aí a Secretaria de Educação, tem que levar... Falei, gente, mas tem que levar como? Como que vai levar? E então aí eu fico naquela assim, gente, se o Samuel saísse de casa seria tão mais fácil para mim, porque isso tem trazido tanto aborrecimento, digamos assim. Já chegou a ponto, vamos ter que falar com o Conselho Tutelar. Eu falo, graças a Deus, fala mesmo com o Conselho Tutelar, porque para ele vir aqui ver que a dificuldade, porque as pessoas pensam, eu acredito que às vezes pensam até que a gente está inventando, né? Aí, graças a Deus, em relação à escola, eu não tenho o que reclamar. A direção maravilhosa. Edmara, a Luciana, a Cristina, sempre ali pegando junto comigo, sabe, me ajudando nisso. Então, nesse momento aqui, agora, o fato do Samuel não sair de casa. É uma coisa que tem dias, assim, quando eu vou lá na escola, que tem que falar sobre... Ele tem que vir, fazer estratégia, aquilo, eu vou para casa, assim... esgotada, porque é uma coisa assim que tem atrapalhado. Já teve fatos, a água, foi uma coisa assim que me preocupa, também pegou, porque você tem que beber água. E eu ficava assim, meu Deus, meu filho vai ficar doente, vai ter problema de rins. Então, aquilo assim, essas dificuldades que tem o autismo, isso tem hora que... Daqui a pouco eu levanto, sacudo a poeira, dou a volta por cima, mas tem hora que dá um desgastezinho. Hoje, eu imagino que tu teve que se reinventar várias vezes, né? Um monte de coisa. Tipo assim, de mudar a visão, de olhar de outra maneira, de dar uma respirada. Ter várias habilidades também. Ter já várias habilidades. Fono, psicólogo, um monte de coisa. Eu sou formada em tudo, gente. A gente vai inventando, vai adaptando a casa. Né? Adaptando a casa, adaptando o nosso jeito. Eu gosto muito de ouvir música, então tem um período que ele aguenta, então, se por mim eu ouvi o dia inteiro, mas não posso ouvir o dia inteiro. Canais que a gente não pode ver, programação. O Samuel, muito assim, a gente vê, ele é muito engraçado, que a gente vê o Jornal da Record, quando começa a novela, aí começa a novela Jesus. A gente pode ver Jesus. Quando acaba Jesus, a gente não pode ver mais, porque já acabou, aí ele vai lá, pega o controle e bota no home health. Pronto, é porque a gente começou vendo assim, então agora tem que ser assim para sempre. Mesmo que a gente queira ver, não vamos ver, porque o Samuel, domingo passado, estava dormindo, acabou o Domingo Espetacular, e a gente costuma acabar o Domingo Espetacular, muda para um outro canal. E a gente não mudou. Ele acordou. Vai mudar sim. Ele acordou, Samuel veio com o olho inchado, pegou o controle, tocou de canal e voltou para dormir. Então é assim, e a gente não tem o que fazer, porque eu tenho uma escolha, ou eu fico com aquele canal, deixo ele dormir, ou eu vou manter no meu canal e ele não vai dormir mais. Então a gente vai se adaptando, a gente vai
Pra gente poder viver bem, a gente vai se adaptando. E outra, Gi, e é uma mudança, assim, você deve ter sentido isso. Muitas coisas a gente percebe que realmente é vaidade, é egoísmo, é arrogância, é orgulho, e tu teve que se desvaziar de várias dessas coisas, né? Pra, assim, ter um ambiente que favorece o desenvolvimento dele, um ambiente de paz até. E eu imagino que isso deva ter acontecido. Foi assim, né? É uma missão que Deus me deu, né? O Samuel, é interessante que no meu noivado, na hora de eu ler, de orar pelas alianças, Deus usou uma irmã e falou assim, Deus vai te dar um menino especial para você cuidar. Então, quando Samuel chegou, que teve diagnóstico, acho que até foi por isso que eu fiquei mais tranquila, porque Deus já tinha falado para mim que ele ia me dar o Samuel para eu cuidar. Então, eu falei assim, é a minha missão, e eu vou tratar dele, e ele em primeiro lugar, prioridade. Sim. Samuel é a minha prioridade, né, nesse sentido. Então, eu evito de sair para lugares. A minha mãe fala, Gisele, vai viajar. Eu falei, mãe, eu não vou. Às vezes, passeio, eu falei, não vou para esse lugar, que eu sei que é um lugar que o meu filho gosta, eu não vou me sentir bem de estar ali, e ele não está ali. Então, não, eu fico em casa com ele. Então, a gente abre mão de muitas coisas. Hoje, e eu imagino para você, tipo, que quando a gente chegar no céu, assim, vai ter... A gente que é cristão, a gente acredita, tá, gente, no céu, se você não é cristão, então... Enfim, a Bíblia diz, né, que todo olho verá, enfim, a gente vai chegar lá, eu imagino que a gente vai ter certas memórias. A Bíblia vai dizer que 3 coisas são eternas, gente, a fé, o amor e a esperança. Então, eu acredito que tudo que tem a ver com fé, amor e esperança vai trazer a nossa memória. E, tipo assim, tu imagina essa cena, tipo assim, do Samuel olhando pra você, tipo assim, agradecendo. Ai, eu vou chorar. Ai, gente, todo mundo fala assim, quando chegar lá eu quero falar com Pedro, não, eu quero falar com Samuel. Eu quero ter um período ali com meu filho e ele ter a consciência que eu sou a mãe dele e eu também ter a consciência e eu ficar com ele, eu poder ter essa convivência, essa intimidade que hoje eu não tenho com ele pela a falta de interação social. E eu quero abraçar Jesus, depois que abraçar Jesus, eu quero conversar com Samuel, eu quero saber qual é a cor que ele gosta, qual era a comida, meu filho, que é estrogonofe, mas qual era a outra comida que você gostava? Então, é isso que eu quero ter, e eu creio que Deus vai me proporcionar. E é o corpo glorificado, então, tipo, tudo vai ser perfeito. Tudo vai ser perfeito. E eu vejo assim, hoje em dia, a juventude... E eu falo assim, meu Deus, muito obrigado, o Senhor separou meu filho. Porque eu não sei como seria o Samuel se ele não fosse autista. Porque a natureza é complicada. Então, eu glorifico. Às vezes eu fico vendo assim, adolescentes, jovens indo para lugares assim, e as mães preocupadas, onde está meu filho, sem saber. E eu, graças a Deus, meu filho está ali. Está ali, está guardado. E... as traquinagens dele são tão mínimas, são coisas de criança, porque o Samuel, apesar de ter 16 anos, ele é um bebezão. Ele tem os momentos dele que eu vejo que ele tem os 16 anos, mas a maioria das vezes é uma criança. Esses dias ele ganhou um Minion, ele fica lá abraçado com o Minion dele, né, manchando na barriga, ouvindo ele cantar o Bananá, Bananá. E eu fico pensando, eu nunca imaginaria um menino de 16 anos brincando com Bananá, Bananá. E ele tá ali, é uma inocência, é guardado, está reservado. Eu acredito que não só o Samuel, mas as pessoas com autismo, eu vejo neles muita pureza, assim, muita inocência. Então, eu glorifico a Deus por isso. Enfim, gente, fiquei até meio aqui chorando, mas... Foi um momento emotion. Foi um momento aqui meio emocionado. Mas eu fico... Gente, e é um negócio muito doido, porque eu sentia lá em casa, né? Eu me relacionei muito com a Aline e com o Lucas. E antigamente, assim, agora, uns tempos pra cá, eu ficava muito preocupado. Tipo assim, será que o Lucas vai conseguir fazer tal coisa? Será que ele vai conseguir desenvolver? E tipo assim,
nossa, era uma preocupação tremenda. E tipo assim, eu não sou mãe, não sou pai, eu sou irmão e já tenho isso, imagina uma mãe, né? É assim, o meu filho ele não me dá aborrecimento, é preocupação. Porque quando paro para pensar assim, como vai ser o Samuel quando não eu estiver aqui? Porque é um bichinho inofensivo. O Samuel é muito inofensivo. Então eu fico assim, não vai ter assim. Eu digo não vai ter, porque até pelo que eu convivo, né? Como que vai. Ele não pega comida na panela, então, assim, não pegar comida, eu dou banho no Samuel. Então, assim, são coisas assim básicas que ele precisa de uma assistência. Graças a Deus eu tenho meus irmãos, meus tios, que a minha sobrinha, então são pessoas que ele não vai ficar desamparado, mas é uma preocupação, não adianta, não passa uma pela preocupação, cabeça. né? Hoje, tipo assim, o que tu diz para as mães que descobriram agora que seus filhos são autistas? O que você tem a dizer assim para elas? Gente, muita calma nessa hora. Muita calma. E não é vergonha. Não é vergonha. Não é vergonha. A vergonha atrapalha muito. A vergonha atrapalha muito. Existem pessoas, às vezes tem crianças que eu percebo, mas assim, eu vejo que as mães não vão aceitar, né? Então, não tenha vergonha do seu filho, busque ajuda, fale sobre o assunto e fé em Deus, que é a base. Se você tiver fé em Deus, você vai conseguir tudo. Hoje, e outra coisa, você se relaciona com outras mães autistas? Me relaciono. E, tipo assim, tem algumas coisas que vocês conversam, que fica ali entre o grupo de vocês, que, tipo assim, é mais voltada a essa área emocional? A gente fala muito dos filhos. Acho que não tem nem tempo. A gente fala muito dos filhos. Assim, é importante as mães tratarem de si, tirar um período para elas, porque senão não aguenta. Então, conversar sobre o que você está sentindo, qual é a maior dificuldade, qual foi a sua maior frustração. Então, assim, falar, né, sobre si também, eu acho muito importante. Se cuidar, né, se cuidar. Apesar de ser difícil, mas tirar A gente sente culpa quando a gente vai para um lugar que os filhos não estão. Parece que a gente está deixando. Eu me lembro que uma vez eu fui comer uma pizza. Aí, quando eu cheguei lá, alguém fez, cadê o filho de vocês? Eu fiquei culpada, eu fiquei assim, poxa, estou saindo de casa, deixando a minha criança para trás. Mas é necessário, é preciso, né? É preciso. E falar, não ficar guardando, não. Guardando as coisas. E eu fico pensando, porque essa questão da culpa já acontece, assim, com qualquer pai e mãe. Qualquer pai e mãe... Mas, assim, dentro de alguns limites e tal, não tô falando que é a mesma coisa, mas tem esse sentimento, fulano poderia estar aqui, tá fazendo isso, mas eu fico vendo que é importante separar esse tempo, até porque eu tava vendo na internet que, assim, uma alegoria idiota, mas vou falar, que antes da... Enfim, a mulher tava falando que ia pro banheiro com as filhas. E, tipo, ela lavava as mãos junto com a filha e pegava o papel e dava para as filhas. Só que ela secava, tipo, dava para as filhas secarem primeiro. Eu sou ótimo para contar essas histórias, vocês estão percebendo, né? E depois ela começou a lavar a mão dela primeiro, secar a mão dela primeiro. Aí depois ela percebeu que, secando a mão dela, ela dava o papel seco para as filhas secarem. E, tipo... ela estava ressaltando essa importância dos pais também se cuidarem, de, tipo assim, buscarem ter uma vida saudável. Não é um escape. Não é escape, até porque escape a gente só precisa escapar quando a gente está em perigo, né? Mas é um tempo de você lembrar que você também existe e tal. E você se vê? Eu preciso muito, até é uma coisa interessante. É um ponto interessante. Na hora de dar comida, porque o Samuel, ele come 2 vezes, tem que ser 2 vezes. Aí eu dou a comida para ele, aí eu falo para minha mãe, vai pegar a sua comida, depois eu pego. Eu falo, vai comer agora não? Eu falei, não, vou esperar o Samuel pedir o que mais, que ele chega e fala, quer mais?
Aí a minha mãe, até quando eu dei o que mais, a minha mãe não pegou a comida. Eu falei, mãe, vai pegar a sua comida que depois eu pego. Ela falou assim, você nunca pega a sua comida primeiro, você deixa todo mundo comer, depois você vai pegar a sua comida. Então, é uma coisa assim que é involuntário, assim, esse negócio de vai vocês primeiro, Instinto, serva né, vocês materno. primeiro, e depois eu vou comer mais tranquila. E eu penso assim que eu preciso mudar em algumas coisas, né? Sim. Nesses pontos. Hoje, e nessa questão de autoestima? Mexe muito com a autoestima, não mexe? Até porque quando tu tem assim, eu imagino, né? Tem períodos que mais mexem, e períodos que você tá de boa, isso, a vida continua. Mas já teve períodos de mexer muito com a sua autoestima? Inclusive, até aquela questão que eu disse, que eu adquiri uma dismorfia, digamos assim. Sim, ela já chegou dizendo isso, tá, gente? Por causa das câmeras. Eu não gosto de me ver. Então, assim, a gente se sente assim. É estranho, não tem nada a ver. Não tem, cocada com navio, mas... Mas a gente fica assim, mexe. Acho que até por causa dessa questão que você falou da culpa, né? De ficar aparecendo assim, não sei, é uma coisa muito esquisita. Hoje, e você sente que hoje você pode ajudar outras mães? Olha, eu às vezes acho que não. Assim. No que eu posso ajudar? A única coisa que eu posso fazer é contar a minha experiência, porque às vezes outras mães estão passando pela mesma situação e passaram. Mas a gente aprende muito uma com a outra, até porque existem graus. É uma das questões que eu costumo falar lá em casa, é que se fala muito sobre o autismo na parte assim glamurosa, digamos assim, do autismo. Meu filho é super inteligente. Fulano de tal. Ele faz isso, ele faz aquilo. Até mesmo em reportagem se mostra muitos autistas super inteligentes. E a gente vê que são crianças que têm condições, que fazem terapia todos os dias. E pouco se fala dos severos. Crianças que chegam a ponto de mães ter que acorrentar seus filhos, porque eles se agridem, se batem, se mordem. E não se fala muito disso. Fala-se pouco do autismo na parte mais severa. E seria muito importante falar isso, porque nem todo autista vai ser um gênio, vai ser um cientista, vai ser super inteligente. Vai ter autista que vai continuar ali naquele infelizmente não tem medicamento que faça com que ele evolua, nem tratamento que faça que ele evolua, porque o tratamento ele vai te ajudar, mas vai chegar um ponto que ele vai estacionar. Então, eu acho muito importante falar sobre o autismo severo. As mães passam por situações assim. Existem crianças que, já adultos ainda, já usam fralda, não conseguem ir ao banheiro sozinho, precisam da mãe para tudo. Seletividade alimentar é uma coisa assim complicada, porque às vezes a criança quer comida só de uma cor. Às vezes mães têm que fazer várias comidas para a criança escolher qual a comida que ela vai comer naquele dia. Então, assim, o autismo ele causa muito sofrimento nessa questão. Então, seria muito interessante se falar mais sobre o autismo na parte severa dele, né? Sim, e hoje um dos pontos, assim, que a gente precisa ressaltar é ter paciência, né? Com certeza. Com as mães e com os paciência. filhos, porque é uma barra. Se você não tiver paciência, você não vai conseguir ajudar o seu filho e não vai se ajudar. Porque o desenvolvimento do seu filho faz com que você alivie um pouco a carga, né? Vai aliviando a carga. Hoje em dia, o Samuel, ele come sozinho, então eu já não preciso dar comida na boca dele. Ele já usa o banheiro. Com 5 anos, foi interessante o desfraude do Samuel. O Samuel sempre foi grandão. E ele fazia o número 1 no vaso, mas o número 2 ele não fazia. E ele tinha que usar a fralda. Quando chegou com 5 anos, Samuel, enorme, a fralda, mas não dava. E eu comprei o primeiro pacote de fralda geriátrica. Aí eu botei aquela fralda geriátrica nele, falei, meu Deus, tem misericórdia, meu filho vai passar a usar fralda geriátrica agora. Aí eu botei a primeira, a segunda, falei assim, Samuel, não vou botar mais fralda em você, não. Não vou. E requer assim, paciência
e não desistir né, ter um objetivo. É objetivo. Eu falei, não vou botar mais. Se você pede para fazer xixi, você vai no banheiro fazer cocô. Aí o Samuel toda hora, casei cocô, ele pedia, né? Casei cocô, era para botar a fralda para ele poder fazer cocô. Eu falei, não, eu levava ele no vaso, vamos fazer lá. E nada. Ficamos, e ele se prendia. 1 dia e meio. Minha mãe, tadinho. Eu falei, tadinho não. Não, eu detesto essa palavra, não é tadinho. Quando não aguentou mais 1 dia e meio, ele falou, casei cocô. Falei, vamos lá. E ele pegou e fez. E foi uma comemoração e nem ele quis mais saber da fralda. Doei a fralda geriátrica, alguém ganhou. Que bom. Então, com 5 anos. Mas existem casos que a criança não vai conseguir. Não vai conseguir, né? Então, assim, você tem que ser persistente no objetivo. Eu só fiz isso porque ele fazia o xixi no vaso. Observou que tinha capacidade. Então, ele fazia o xixi no vaso. Então, se ele faz o xixi no vaso, ele vai fazer. Mas existem crianças que não vão conseguir realmente fazer. Então, hoje em dia, são até adolescentes e não fazem. Então, tem que ter paciência. Paciência porque vai chorar e você não sabe por que está chorando. Às vezes, ri do nada. A gente ri com ele, a gente não sabe o que ele está rindo do nada. Mudança de humor. De humor. Tem muita mudança de humor. Uma hora está chateado e do nada, daqui a pouco está rindo. Então, você tem que ter paciência. Porque ele não faz isso nem por maldade, é deles mesmo. Vamos aproveitar esse momento para você falar alguma coisa assim para as pessoas, assim, para você fazer o resumo de como as pessoas devem agir, se portar, o que você espera das pessoas, da sociedade daqui para frente. Fala aí, vamos aproveitar esse momento. Bem, das pessoas, respeito e conhecimento, né? Até a própria palavra de Deus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Levando para esse campo do autismo é conhecer. Vai pesquisar, vai saber que alguns pais de autistas, levando seus filhos para poder fazer o tratamento, se descobriram autistas. Muitos. Eu até uma vez falei com a Aline, eu acho que eu sou ela. Eu também acho que eu sou. Então, assim, conhecimento, né? Conhecimento da parte das autoridades, empenho, né? Porque precisamos muito de tratamento. E a falta de ter um tratamento à mão, né, para poder tratar essas crianças também é uma dificuldade. Essa escola que o Samuel estudou a primeira vez, a UTD, foi uma bênção. Né? Uma bênção, porque eles são todos preparados para isso. E só para isso que é importante. O autismo ele precisa de um espacinho para ele. Né? Porque existem outras deficiências, mas ele precisa ali de uma atençãozinha nessa parte. Então, eu peço que as pessoas tenham respeito, conhecer o que é, e os pais que estão vendo dificuldades nos seus filhos, e não leve a mal quando alguém comentar, quando alguém falar assim, olha, eu acho... Não leve a mal, não, vai lá. Se não for, leve a mal, leve ao neurologista. Leve ao neurologista, se for... Trata, se não for, amém, gente. A pessoa não fala por mal. A pessoa fala que é para ajudar aquela criança, que às vezes não é nem o autismo, mas tem uma outra síndrome, né? E quanto mais cedo, maior chance de desenvolver, de buscar um tratamento. E não custa nada, gente. Custa, né? Mas né, não vai fazer mal. Custa mais orgulho. Enfim, do que valores monetários. Isso é verdade. Muito, custa muito. E, então, hoje já tem tratamentos no SUS, né? É difícil, você tem que esperar muito. As terapias, por conta da quantidade, não são tantas quantas deveria ter, mas... Eu acho que é isso. Existem realmente, aliás, falando nisso, existem crianças que têm autismo e têm outras síndromes juntas. Existem crianças que além do autismo, elas têm o autismo, elas têm o TOC, o TOD, que é uma síndrome que precisa de muito tratamento, o TDAH, tudo junto, e a criança está ali, está dando trabalho, e fala, não, é só Peralta. Não é Peralta, não, gente. Vamos ver se é só Peralta.
ou se ele precisa. Eu ouço muitas mães falar que as pessoas falam assim, o seu filho é mal educado, né? Quando a criança tem isso. Isso é falta de educação, é a mãe que não dá limite. Principalmente os TDAH, porque o Bruno veio aqui contar um pouco e ele falou que isso, assim, a gente acha que só tá falando pra mãe, tipo assim, só diz respeito à mãe. Ele falou aqui, gente, que ele se sentia mal, porque ele via que ele não era bem-vindo em certos lugares e eram umas coisas que ele falava, eu não vou me comportar de tal jeito, mas infelizmente a hiperatividade, assim, não é uma desculpa, mas é difícil de controlar certas expulsões. Porque tem um limite daquilo que é da síndrome e daquilo que não é. Eu, por exemplo, Samuel, ele tem autismo, mas eu sei o que é do autismo, o que é dele mesmo. Então, dá para você saber a diferença. Então, o que eu digo para as pessoas, eu peço respeito e conhecimento. Respeito e conhecimento. E aproveitar, gente, esse mês de abril azul, mês de conscientização sobre autismo, para procurar se informar mais. Não vai custar muita coisa. Você dá um Google, lê algum site, de preferência sites confiáveis. E esquecer dessa... Gente, um negócio aqui, gente, em nome de Jesus. Autismo não se pega. Não. Mas o que se pega é idiotice, porque, meu Deus, eu já ouvi, assim, gente, infelizmente no meio religioso, é o que eu faço parte, eu vi diversos pastores, assim, até me perguntarem, mas pelo menos quem pergunta ainda tá melhor do que quem só afirma, me perguntarem sobre pegar autismo. E, gente, já vou até aproveitar que autismo não se pega. Não. Mas, não assim, é por causa de pecado. Não é por causa de pecado. Uma vez quase que me perguntaram, faltaram um pouco. Olha, uma vez faltaram um pouco e me falaram assim, quem pecou? Foi o pai ou a mãe? Sabe, assim, não é punição. Você não tá, seu filho nasceu autismo, você não está sendo punido por Deus. Eu fui punido. Não está sendo punido. Você foi escolhido para ter um anjo azul. E você cuide dele. E, gente, parar que esse negócio, porque, tipo assim, essa era da desinformação já tem que passar, gente. Tem que passar. A gente tem que chegar na fase que a gente procura entender, procura saber, procura conhecer, gente, realmente. Até porque... apesar que autismo não pega, mas eu peguei vários trejeitos do Lucas, tá? A gente pega um pouquinho. A gente pega. Mas é quem convive e se educa também. O Samuel me educou muito, porque assim, eu sou muito bagunceira. Não, gente, realmente de educar. Eu sou muito bagunceira. Então, assim, gaveta que fecha até metade, ele vem com a mão, tchum! Então, assim, agora eu já sei que ele vai me fechar, então fecha a gaveta. Eu tenho uma doideira que eu não consigo tomar café até o final da caneca. Por quê, né? Não sei. A minha mãe, todo mundo na minha família já sabe que é o golinho. Eu tomo, quando chega a certo ponto, eu não consigo tomar tudo. Uma vez eu fui tomar, eu passei mal. Me deu ânsia de vômito, eu passei mal. Falei, gente. Aí eu pego e deixo o golinho na caneca. O Samuel vai lá, pega e joga fora e olha dentro da minha cara com quem diz, deixou o café. E realmente, educa mesmo. Gente, tem uma vez... lá em casa, a gente não tinha... Tipo assim, tem porta só pra decoração, porque a gente saía no quarto dos outros, sem bater, sem nada. Gente, teve uma vez que o Lucas virou sério pra mim e falou... Olha, eu não gosto que entre no meu quarto sem bater a porta. Você pode bater na próxima vez? Aí eu... gente, tomei um baque, mantive a postura. Eles são assim. Samuel... gente, é maravilhoso você saber onde tá errando, sei lá. Ele não gosta que a gente veja o que ele está vendo no telefone, tadinho. Eu boto o e-mail junto, eu vejo tudo. E que fique... Lá em casa agora só tem um quarto. Sim. Então... Às vezes a gente quer deitar, tá frio, quer ficar deitado. Ele vira pra mim, pra minha mãe, sério. Desliga o ventilador, que se desligar o ventilador já sabe que é pra gente sair fora. Dá licença. Não gosta que fique junto. Telefone. Eu empresto meu telefone pra ele antes de me devolver. Ele apaga o histórico, que é pra eu não ver, coitado. Eu vejo tudinho. Então, eles são muito engraçados. Gente, realmente, a gente vai... Na convivência, a gente percebe até coisas na gente que, tipo assim, gente, eu tô fazendo isso só porque eu sou... Assim, nunca pensei
sobre os meus atos, sobre os meus comportamentos. E uma coisa do autista é que, na maioria das vezes, ele tá pensando sobre os nossos atos e os atos deles. E, tipo assim, isso é muito bom. Tipo assim, dá pra tirar muitas Dá pra coisas. aprender assim, muito. Aprender muito. Gente, eu fiz até uma música, só que eu vou deixar muito lá pra frente pra postar, que tem um verso que eu coloquei, que eu achava que eu ia ensinar várias coisas pro Lucas, mas no final eu aprendi muito mais com Eles ele. ensinam. Aprendi muito mais sobre amar independente, tipo assim, de ficar fazendo ou falando. Gente, e caraca, tu vai perceber que tem muitas coisas boas. Tem, assim, uma sensibilidade. Quem convive vai se tornando mais, assim... Tem uma melhor audição, e não é uma audição de ouvido, mas é uma sensibilidade. Isso. Gente, isso é muito bom. Não, e outra coisa, o que eu acho interessante é que eles falam, tudo para eles é literalmente. Eu, inclusive, tenho que ter muito cuidado quando você fala com um autista, você falar para ele que a vaca foi pro brejo, ele vai achar que a vaca tá lá no brejo mesmo. Então eles ensinam a gente. Eu aprendi muito com o Samuel e aprendo todo dia, né? Porque ele vai evoluindo e eu vou aprendendo. A me educar, a me orientar em relação às coisas, né? E eu tô ficando. Hoje, aprendendo. e esse negócio do sarcasmo é muito bom, porque lá em casa, gente, todo mundo é muito sarcástico, tipo assim, de falar coisas com segundas intenções. Eu lembro, eu não vou lembrar da frase, gente, mas eram umas coisas tipo um jargão popular que a gente usa. Aí o Lucas me parou. Mas por quê? Aí eu falei, não, Lucas, não é uma frase de porquê, é uma frase, você só sente. Gente, mas não é assim. As coisas, tipo assim, tem que ser não. Tem que ser umas coisas bem literais. Outra coisa também, se pedir, pega tal coisa em tal lugar. Não é assim, gente. Não é assim. Vai chegar lá, eles nem vêm, pra falar a verdade. Tem que ser bem específico do que vai fazer, do que você quer. E, gente, o Lucas tá namorando, né? E é uma graça, porque tem... Assim, na relação ali a dois, tem várias coisas que, tipo assim, ninguém vai verbalizar. É uma coisa subentendida, gente. Não existe subentendido com autismo. Não tem. Tem que explicar nos mínimos. Não tem que explicar. Tipo, tem que falar. Aí ele... Ai, eu não sei porque ela tá agindo desse jeito. Por que ela não fala? Eu falo, Lucas, ela não tem vezes que ela não vai falar. Você vai ter que, sei lá. Aí ele fala... Aí é interessante que o Lucas, pelo menos, ele fica desconfiado. Cara, vê se eu tô entendendo certo. Fala tudo. Olha, ela fez isso. Aí eu fico lá pensando, calma aí, eu vou ajudar aqui e dar um fechamento. Isso é muito legal. Assim, quando eu peço alguma coisa pro Samuel, eu tenho que pedir uma coisa de cada vez. Gente, outra coisa. Uma coisa. Se eu falar assim, Samuel, pega... A minha mãe esse dia falou assim, minha mãe achou interessante, ela falou, pega a vassoura pra mim. Se eu falar pra ele, pega a vassoura e o rodo... Ele vai travar. Não, tem que ser, pega a vassoura. Aí depois fala assim, vai lá e pega o rodo. Porque é assim, eles são desse jeitinho assim. Tem essa questão também. De tipo assim, se encontrar outras coisas no caminho ali onde ele vai procurar fazer as coisas, já se perde. Parou, tipo assim. Outra coisa, lá em casa, gente, a gente tem uma palavra charity. Que significa qualquer coisa. Tipo assim, qualquer coisa é charity. Às vezes, Aline, vai lá e pega o charity. Eu, Aline, ele não vai saber nem o que é charity. Nem eu sei o que é charity, pra falar a verdade. E, tipo assim, às vezes, a gente, até se estressa, mas tem que sempre se lembrar, gente, eles não entendem as coisas da mesma forma que a gente. Não. E, tipo, se cada ser humano é diferente do outro. Tipo, se eu falar, ai, sei lá, você tá falando alto. Pra uma pessoa, aquilo vai gerar... Ai, ele falou que eu tô falando alto. Ou pra outra pessoa, caraca, eu consigo falar alto. Se a gente, tipo assim, os neurotípicos já tem essa questão, imagina, gente, uma pessoa que, assim, não é neurotípica. É uma pessoa que tem algum... Como é que se fala? Uma neurodiversidade. É diferente, então a gente tem que entender isso. A gente muda o linguajar, muda o jeito de falar pra poder... E a gente faz isso com as pessoas, tá? Eu faço. Não! E tipo assim, a gente
os neurotípicos, a gente já faz isso diversas vezes. Tipo, fulano é estressado, eu vou falar de tal jeito. E por que uma pessoa que você vê que realmente não é neurotípica, a gente tem que, sei lá, vou falar da forma que eu falo mesmo e... Por quê? Lá em casa, minha mãe costuma dizer que nós somos, parece casa de siciliano. A gente fala alto. Aí, quando tá minha mãe e João Vitor, então, conversando, meu Deus, parece uma briga. O Samuel sai do quarto assim, a minha mãe fala, não tá brigando. A gente só tá falando. Aí ele olha sério pra minha mãe, assim, aí minha mãe tem que abaixar. Aí a minha mãe às vezes fala, poxa, mas não adianta, mas tem que abaixar. Não, e outra, lá em casa também, gente, meu pai tinha uma mania de... Deu 8 horas da manhã botar Anderson Freire. Assim, tinha vontade de quebrar aquele Anderson Freire. Eu sei todas as músicas. Samuel adora. De cor. De cor é salteado. Anderson Freire, Jário Bonfim, Samuel adora. Aí tá. Aí, tipo, o Lucas... Gente, é muito engraçado. Às vezes o Lucas... Aí para. Tem como abaixar? Lucas, mas por que... Tem como abaixar? Aí, tipo assim, gente, é muito mais fácil a gente abrir mão de certas coisas. E conviver com autismo é isso. Porque até fala assim, não é que você tá baixando porque... Não é um mimo, não tá mimando. Não. É porque é uma dificuldade mesmo para eles. Você tá respeitando. É a dificuldade dele. Até há pouco tempo eu falei assim, poxa, o pessoal falou que tem que tirar o Samuel de casa, tem que levar o Samuel, tem que levar. Tem, essa palavra tem. Eu falei, gente, ninguém obriga uma pessoa que tem deficiência visual a enxergar. Não, você vai ter que ver. Não, você tem que ver. Aí... uma pessoa que tem uma deficiência física. Não, levanta daí, vai andar. Não, vamos ir. Não pode deixar ele na cadeira de roda, não. Levanta ele daí. Aí a dificuldade do autista é a interação social e a convivência com muitas pessoas. Aí eles têm que ser obrigados a fazer. Né? Isso é uma das coisas assim, que tem me atormentado muito, é a fase de eu ter que obrigar o meu filho a viver na multidão, porque ele precisa interagir. Gente, ele interage. As pessoas que vão lá em casa, ele interage. Ele dá a mão, ele cumprimenta, ele passa, ele ri. Então, ele não tem dificuldade de interagir. Ele só tem dificuldade de estar no meio de multidões. Então, assim, isso é uma coisa assim, que me aborrece muito. Eu ter que obrigar o meu filho a ser uma coisa que ele tem essa deficiência. Né? A deficiência dele é interação. Se o autismo, a deficiência dele é interação social, eu não posso obrigá-lo, não é estimular, obrigá-lo a fazer isso. E, gente, esse caminho da obrigação é um caminho meio engraçado, até porque, como eu falei, a gente não fica aqui o tempo todo obrigando um aos outros, tipo assim, os neurotípicos. Não fica. Não. Tipo, quando o filho não tem nenhuma neurodiversidade, a gente praticamente nem tem muito esse negócio. Mas aí o pessoal vem e já quer tomar conta, já que quer ensinar, então... Estimular, a gente estimula, porque existem crianças com autismo, crianças, adolescentes e adultos com autismo que eles vão interagir bem, eles vão desenvolver bem, só que a gente tem que saber o limite. E o limite do Samuel é esse. Gente, e tipo, eu já vi o Lucas chegando no limite, não é uma coisa legal, gente. Não é. Tu vê que faz mal. Tipo assim... É um sofrimento muito grande. Pra gente, uma crise de ansiedade é uma coisa meio que pode ser parecida. E, tipo, é isso. E, tipo, é uma coisa que não precisava ser desencadeada, que a gente força nessa obrigação toda, a gente desencadeia. Dá pra evitar. Dá pra evitar. Gi, tem algum agradecimento pra fazer? Agradecer a vocês. Porque isso é importante, que as pessoas saibam, porque as pessoas sabendo, conhecendo, né, vão ajudar, né, a poder melhorar um pouquinho. Hoje, foi muito bom ter você aqui. Se eu ficar falando, gente, eu vou ficar falando tempos e tempos, porque é um assunto que eu acho interessante.
é interessante e é importante. E vocês podem até... Tem gente que pode estar pensando, mas uma conversa, como é que vai ajudar a gente? Uma conversa, a gente vai vendo que, tipo, poxa, eu tô observando isso daqui no meu filho. Olha, esse sintoma não. Esqueci como é que é a palavra. Esse trejeito aqui eu percebo em mim. Às vezes é isso. E tipo, nessa que você vai conseguir, nessa conversa aqui, que para alguém pode soar como desnecessário, é necessário. É importante, é conhecimento. A gente tem essa informação através da conversa, através de estar aqui. E Gi, quero agradecer muito você por ter topado. Até porque contar os seus desafios não é uma coisa fácil. Não. Mostrar suas vulnerabilidades menos ainda. Então eu senti que, tipo assim, pra você foi um desafio e você conseguiu. Tá foi bom, muito tá bom. gelado aí. Gi, foi muito bom. Obrigada. Muito bom Eu mesmo. que agradeço. Assim, gente, essa conversa que aprendi várias coisas. Tipo assim, eu observei várias coisas em mim. No Lucas, no Samuel, e tipo, gente, isso é muito bom, porque a gente vai crescendo em graça, em sabedoria, em conhecimento, isso é importante. Gente, então, não esqueça de comentar, curtir, compartilhar. Você que conhece uma pessoa que é autista, você conhece uma mãe de um autista, manda isso. Você conhece um pai, né, dentro desses 20%, vai que, né? Vai que. Manda também. Até porque, até pra pessoa se sentir assim, poxa, eu tô lidando bem, eu não sou uma aberração por às vezes me sentir fraca, me sentir impotente, ou me sentir cansada, eu não sou uma aberração por causa disso. Manda, porque você pode estar ajudando essa pessoa a aliviar uma carga, né? Isso, é verdade. E, gente, é isso, que Deus abençoe a vida de cada um. Essa é a Centralcast, estamos no Abril Azul, e tenho certeza que a gente vai trazer muito conteúdo legal aqui pra vocês. Tá bom, obrigada.